Olá, irmãos e irmãs, continuando nossa tarefa, nosso projeto, vamos aqui falar do assunto que é justamente daqueles grupos que detinham o poder, o conhecimento, criando divindades através do politeísmo para impedir que aqueles irmãos que fossem visitados, conquistados, eles não mudassem a sua visão, a sua transparência em relação à religiosidade do Deus único. Alguns, de certa forma, eles aniquilavam, porque eram mais inteligentes, então realmente não favoreciam a estar próximos a eles. Mas aqueles menos inteligentes, que tinham menos informações, que faziam parte daquela comunidade, eles agregavam, puxavam esses irmãos, porque também não era interessante que eles destruísse toda aquela comunidade. Alguém teria que continuar aquele trabalho. E nessas situações que foram criadas através desses deuses, eles colocaram exatamente dentro daqueles sintomas, daquelas emoções que nós tínhamos, como o Deus do vento, o Deus do amor, o Deus da sensualidade, o Deus do vinho, o Deus todo-poderoso deles, né? Para que impedisse que certas pessoas pudessem fazer. Se você infringir aquela lei, tal Deus vai punir você. Então isso foi colocando na cabeça daqueles irmãos essas ideias desses deuses punitivos, para que eles não continuassem a fugir da ideia, da essência que eles detinham. Logicamente que aquele grupo mais inteligente sempre continuou detendo aquela informação. Eles não impediam, mas a partir do momento que eles não estavam mais fazendo com que aquilo fosse ferir a sua ideia, então eles deixavam, porque eram poucos. Naquelas festas que eram colocadas antigamente, que era adorado aos deuses, voltado aos deuses, a festa era mais religiosa, a característica era mais religiosa, agradecimentos. Mas com esse politeísmo, essa festa começou a tomar outras dimensões, voltando mais para a emoção mundana, humana, do que propriamente adorar, agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ao espiritual. Nós podemos abrir aqui, nesse momento, um parênteses, para justamente colocar a analogia do carnaval hoje. O carnaval hoje é uma festa mais mundana, mais profana, que infringe a lei da espiritualidade. Antigamente não era assim. Dizem alguns sábios espiritualistas que o carnaval tende a voltar a ser o que era. Mas esse é só um parêntese. Continuando, é para mostrar que esse valor que foi agregado àqueles irmãos que estavam sendo impedidos de pensar, a intenção era colocar sempre o poder. E aí foi constituindo a ideia mais materialista, mais humana. Tanto é que os deuses eram formas humanas. Vênus, Hera, Zeus, Netuno, Átila, foram deuses colocados com características humanas, porque para eles era muito melhor, era mais fácil impor do que se fosse colocar um Deus espiritual que ele não tinha discernimento para dar uma forma, mostrar como ele funcionava. Aqueles outros irmãos, aquelas outras comunidades que faziam uma espécie de vivência mais espiritual, eles sentiam isso, não era necessário que eles vissem, eles sentiam. E aí também iniciou-se o processo, já que o Deus Todo-Poderoso tinha a ideia do continuar o trabalho, foram colocados com o tempo os Messias, que eram aqueles missionários e missionárias que vinham para justamente começar a formalizar o Deus único novamente. Mas é uma história que nós vamos continuar a partir dos próximos vídeos, que para chegarmos aqui temos que ter essas histórias maravilhosas para mostrarmos a vocês. Muita paz a todos.